Eles não são apenas atores, são homens que passaram por semanas de dor, disciplina e medo para representar o que há de mais intenso nas forças de elite brasileiras. Essa é a história por trás das câmeras de Tropa de Elite. Nós estamos hoje no 4º dia de preparação. Já estamos no nível da aplicação prática das técnicas que foram desenvolvidas com eles. Então hoje nós vamos aproveitar essa área aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, numa área de floresta, uma área edificada, onde o elenco eles vão agir como se fosse uma equipe de operações especiais. Observe com atenção. O que você vê aqui não é apenas uma encenação. Todos os atores estão sendo submetidos a um treinamento real, conduzido pelo alto comando da Polícia do Rio de Janeiro. Isso mesmo, o próprio BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, treinou pessoalmente os atores e a equipe técnica, que deu vida ao universo de Tropa de Elite. Eles não receberam apenas instruções teóricas. Foi treinamento militar de verdade, físico, tático e psicológico. Cada movimento, cada abordagem, cada fala, tudo foi moldado para refletir a realidade crua das operações especiais. O objetivo, criar cenas autênticas, intensas e tão próximas da realidade que o público não conseguisse distinguir o que era atuação e o que era verdade. O cinema nacional nunca mais foi o mesmo depois de Tropa de Elite, mas o que quase ninguém sabe é que, antes das câmeras, existia um verdadeiro campo de treinamento. Os atores se submeteram a um processo tão intenso que muitos chamaram de ritual de passagem. E quem comandava isso tudo era o próprio ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. 2, 3, 4 semanas de treinamento, tá? É difícil no cinema brasileiro, por conta do limite do orçamento, esse tipo de preparação. Nós tivemos a oportunidade e estamos realizando isso com absolutamente tudo que nós pedimos, tá? Então nós vamos exagerar no detalhe. Como revelou o próprio Caio Junqueira, nada em Tropa de Elite foi feito ao acaso. Tudo, absolutamente tudo, foi estudado, detalhadamente explicado e exaustivamente treinado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tratou a equipe como se fossem soldados de verdade. O set virou um quartel e os bastidores uma verdadeira missão. Tudo foi estudado, tudo foi treinado e tudo foi explicado pra gente como devia ser feito e a gente treinou muito pra fazer. Engaja! Relaxa! Engaja! Engajar é auxiliar. E o jeito com que a gente se comporta naquele filme é totalmente esse período que a gente passou ali com Laerte, Storani, Ademar, Milton, Pimentel. Deixa eu explicar o que é um ritual de passagem. Todo mundo sabe que o ritual de passagem é um ritual de transformação. Eu sinto pouca autoridade para mencionar essa rapaziada. Não fica à vontade. Você entra com uma corda de um jeito. O treinamento misturava a parte técnica com a psicológica. E aí entra um nome importante, Fátima Toledo. Conhecida por fazer os atores quebrarem emocionalmente, Fátima levou o elenco ao limite. E isso explica por que as cenas são tão viscerais, tão reais. Com referência dele. E tem o corredor. Chega mais perto dele. Você liberada numa câmera, a câmera fecha. Baixa o caralho. Rafa, não vai atirar, né, capitão? E então veio o momento mais simbólico, a refeição coletiva, sem luxo, sem diferença de tratamento. Eles comiam como soldados, dormiam como soldados e, principalmente, eram tratados como soldados. O objetivo, que cada ator entendesse na pele o que significa estar na ponta da lança de uma guerra urbana. Pra almoçar! Ninguém toca na comida enquanto não mandar. Esse filme, a preparação que a gente teve do Tropa de Elite, foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida igual acontecer isso. Wagner Moura, que deu vida ao icônico Capitão Nascimento, não apenas interpretou um policial. Ele se transformou em um. Sua imersão no personagem foi tão intensa que, fora das câmeras, passou a ser chamado de capitão pelos próprios colegas de elenco e até pela equipe de filmagem. Segundo relatos de bastidores,
Wagner assumiu naturalmente a liderança nos treinos, organizando formações, corrigindo posturas e incentivando os outros atores como se fosse, de fato, um oficial em missão. A entrega foi tão genuína que deixou de ser atuação, virou vivência. Ele não apenas aprendeu os gestos, a linguagem e as técnicas, ele absorveu o espírito da tropa e talvez seja exatamente por isso que o Capitão Nascimento se tornou tão real, tão memorável, tão temido e respeitado até hoje. O tempo todo o processo, e aí tem o Fátima Toledo e o trabalho da Fátima, que lida com essa verdade o tempo inteiro, com a verdade sem mascaração, com a verdade da vida. Então foi caminhando para uma coisa que eu nunca vi na minha vida, assim, que é o treinamento que a gente fez com o Bob, supervisionado pela Fátima, e ali aquela mistura, foi uma coisa muito louca. E você quer saber o resultado de tudo isso? Um filme com impacto visceral, autenticidade inquestionável e cenas que arrepiam até hoje. Tropa de Elite não apenas conquistou o público, ele entrou para a história do cinema brasileiro como um marco de realismo e entrega total. Nenhuma das cenas que você assistiu seria possível sem o que aconteceu longe dos holofotes. Treinamento duro, pressão psicológica, dor, disciplina e verdade. Sangue, suor e coragem, porque antes de ser um filme, Tropa de Elite foi uma missão. Agora me diz, você acha que esse tipo de preparação deveria ser mais comum no cinema? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se curtiu esse mergulho nos bastidores da tropa, se inscreve no canal Arquivo Tropa. Aqui, a missão é revelar o que o cinema não mostra.